Acaba de começar o nosso encontro teológico. Eu só peço que você fique comigo até o final. Vem comigo que o programa de hoje está só começando. A paz do Senhor. No programa de hoje estudaremos um pouco sobre o tema Interpretando a Bíblia da forma correta. No programa de hoje, nós iremos entender um pouco a respeito deste tema, fazendo alusão a alguns critérios, normas e princípios que não podem deixar de ser adotados por todos aqueles que interpretam as Sagradas Escrituras. É bem verdade que muitos interpretam a Bíblia e fazem uso dela para interpretá-la, estudá-la e aplicá-la à sua vida, aos seus estudos e às suas ideias, que por meio da leitura, dos estudos e das extrações de fontes que se relacionam a ela, adquirem o conhecimento que por ela é fornecido. No entanto, nós temos que ter alguns cuidados essenciais quando formos interpretar e até mesmo aplicar, que é fazer a aplicação da interpretação adquirida por meio da leitura, por meio dos estudos ou por meio de qualquer fonte bíblica que nos forneça um conhecimento a respeito da Bíblia Sagrada. A primeira verdade como princípio que nós queremos trazer no programa de hoje é que ninguém é detentor do conhecimento, da verdade e da razão. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, pode se dizer como detentor, como aquele que detém a verdade absoluta ou a razão absoluta ou o conhecimento correto de determinada fonte, principalmente quando se trata da Bíblia Sagrada. Até porque existe uma frase muito famosa na hermenêutica, que é uma das ferramentas utilizadas na teologia e que também é uma ferramenta, além de bíblica e teológica, também acadêmica, que nos ajuda a interpretar todos os 31.173 versículos que estão exalados na Bíblia Sagrada. Dentro dessa ferramenta nós encontramos alguns princípios e algumas técnicas que nós devemos adotar quando formos interpretar a Bíblia Sagrada. E dentre eles é o fato de que ninguém é detentor do conhecimento absoluto, ou da verdade absoluta, ou da razão absoluta. E a frase que eu disse que falaria em nome da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Talvez você já tenha ouvido falar dessa frase, e talvez também você esteja ouvindo pela primeira vez. E essa frase é o resumo do modo como devemos entender que a Bíblia deve ser interpretada da forma correta. Porque ninguém, absolutamente em hipótese alguma, pode se utilizar desse segundo aspecto que cito nesse momento para você, que quer, deseja, almeja e reconhece que precisa interpretar a Bíblia Sagrada da forma correta, que é justamente o ato, o hábito, o costume de não mensurar as verdades extraídas pela Bíblia Sagrada através da leitura dos estudos, fazendo uso da frase na minha opinião, no meu ponto de vista, na minha ótica de enxergar. Todas essas frases são perigosas e não podem estar presentes quando formos interpretar a Bíblia Sagrada. Porque está escrito pelo apóstolo Pedro em um de seus textos e em uma de suas cartas, quando ele diz que nenhuma parte da Escritura é de particular interpretação. Porque todos os homens que a escreveram foram santos homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Logo, se foram santificados e inspirados para escrever, logo nós entendemos que pelo Espírito Santo também precisamos da iluminação e da verdadeira compreensão da Bíblia Sagrada. Portanto, temos ainda um terceiro critério ou um terceiro aspecto que é fundamental e que nós temos que ter quando formos interpretar a Bíblia Sagrada. E somente com esse conceito é que poderemos construir um conhecimento saudável
e completamente embasado na verdade extraída das Sagradas Escrituras, que é uma mente aberta para reconstruir ideias e conhecimentos e compreensões equivocadas. O que eu quero dizer é que nós temos que ter a humildade de reconhecer que nem tudo que talvez estamos aprendendo de alguma fonte, independente da qual seja, é uma compreensão equivocada da Bíblia Sagrada. Talvez eu esteja estudando sobre um texto, sobre um episódio, sobre uma narrativa, seja ela histórica, seja ela poética, ou seja ela de cunho simbólico, alegórico ou literal, mas que, no entanto, não esteja de acordo com a verdade pura e existente dentro do que está exarado no texto. O que eu preciso é extrair exatamente a única verdade que ele pode me apresentar. Ou seja, dentro do texto no qual nós iremos estudar, seja ele texto, ou contexto, ou capítulo, independente daquilo que nós iremos analisar dentro de um texto ou de mais de um texto na Bíblia Sagrada, é que nós precisamos entender que dentro dele existe uma verdade absoluta. E é essa verdade que nós precisamos procurar e extrair para que, enfim, tenhamos a verdade segura e a verdade absoluta, na qual iremos nos embasar, nos fundamentar e aplicar nos nossos ensinos, nas nossas mensagens, nas nossas interpretações. Portanto, tenha uma mente aberta para, sempre que for necessário, desconstruir e reconstruir aquilo que talvez você ache que é a verdade do texto, ou que é a verdade que está exarada na Bíblia Sagrada, mas que, na verdade, dentro da fonte e dos originais da Escritura, não estão de acordo com a verdade da Palavra de Deus. E, em quarto lugar, existem duas ferramentas, tanto acadêmicas como teológicas, que são fundamentais e imprescindíveis para aqueles que desejam se aprofundar no conhecimento correto, é claro, das Sagradas Escrituras, que é a hermenêutica e a exegese bíblica. É claro, a hermenêutica não se limita só ao mundo religioso e teológico, até porque é uma ferramenta acadêmica, de cunho acadêmico e intelectual, que é utilizado em diversos segmentos que não estão só dentro do segmento religioso e teológico. O que eu quero dizer com isso é que essa ferramenta chamada hermenêutica, ela consegue trazer para nós, através de muitas ferramentas dentro dessa caixa de ferramentas chamada hermenêutica, alguns instrumentos que são fundamentais para nós conseguirmos extrair de dentro do solo do texto aquilo que precisamos e que podemos extrair dele. E a palavra hermenêutica significa arte de interpretar. E hermenêutica bíblica, fazemos a junção e entendemos que se trata da arte de interpretar textos bíblicos. Temos ainda a exegese, que é o extrair de dentro, segundo a palavra exegese. E a palavra exegese significa exatamente extração de dentro, ou tirar de dentro do texto. Logo, subentende-se que a exegese extrai o que está no solo e a exegese o que está no subsolo do texto bíblico. Se você faz uso da hermenêutica em algum texto que é um pouco mais superficial e de menos dificuldade de extração, de compreensão, pelo aprofundamento das verdades nele inseridas, você fará uso necessário da hermenêutica para que ela possa te ajudar a fazer uma extração ainda mais profunda desde os originais dos textos bíblicos. E é daí que eu trago a quinta característica fundamental para quem deseja interpretar a Bíblia da forma correta, que é recorrer aos originais hebraico e grego. A Bíblia Sagrada é escrita no Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento do grego. Tem algumas partes em aramaico, tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas o que nós sabemos é que, em linhas gerais, quase que todo o Antigo Testamento e quase que todo o Novo Testamento, ambos foram escritos nestas duas línguas francas e originais, de acordo com a originalidade da Bíblia Sagrada. Ela teve a sua versão trazida para a nossa língua portuguesa e sofreu ali algumas variantes, que são algumas pequenas alterações de sentido e de interpretação, e que são chamadas de variantes textuais. E é aí que temos que ter um cuidado, porque na nossa Bíblia em português encontramos alguns pequenos erros
na medida em que a Bíblia Sagrada foi traduzida da língua original hebraica e grega para a nossa língua portuguesa. Mas deixaremos estas variantes e citaremos alguns textos em uma outra oportunidade aqui no nosso encontro teológico. Em quinto e penúltimo lugar, aprenda a depender da iluminação do Espírito Santo. Eu sempre digo em minhas oportunidades que nós precisamos reconhecer que somos completamente dependentes daquele que não só inspirou, como também ajuda e capacita os leitores a entender e compreender as Sagradas Escrituras da forma correta. É o Espírito da verdade que, segundo Jesus nos prometeu, que nos guiaria em toda a verdade. E João, capítulo 14, versículo 26, nos diz que ele nos ensinará todas as coisas e também nos fará lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus nos teve ensinado. Então faça como o salmista Davi no Salmo 119, versículo 18. Ó Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua palavra. Se nós fizermos isso e buscarmos em oração, a iluminação do Espírito virá e nos habilitará a entendermos mais e profundamente as Sagradas Escrituras. E por último, tenha humildade para sentar e aprender e ter referências e tutores que te ensinem a palavra de Deus. Nunca dependa só dos seus estudos individuais. Nunca dependa só de conhecimento e conteúdo virtual, principalmente plagiado, produzido, reproduzido. Tem muita gente que está aprendendo, mas o que aprende não é seguro, porque é de uma fonte que já pegou de outra fonte. E é esse mundo vasto de conhecimentos que está disponível à nossa disposição na internet, que muitas vezes nos expõe ao risco, principalmente quando não verificamos a fonte. Verifique a fonte de todos os conhecimentos que são oferecidos a você, tanto na internet como literaturas impressas, virtuais e também orais, presenciais, por professores que não são também detentores do conhecimento. Você, no programa de hoje, aprendeu que existem princípios e critérios que não podem faltar na medida em que você passa a ler e a estudar as Sagradas Escrituras a fim de extrair a interpretação correta. E não só a interpretação e a compreensão passiva, mas a aplicação e o ensino ativo que nós fazemos para os nossos ouvintes. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro teológico.